Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Capítulo 10. Como liberar a unção apostólica. Gosto muito de ler o livro de Atos, porque é o registro de Deus da primeira vez que Ele derramou seu Espírito maravilhoso sobre toda a carne e liberou o ministério apostólico na terra. O mundo ainda não tinha se recuperado da primeira vez que Deus fez isso, e agora Ele está prestes a fazer isso novamente, com uma grande inundação de sua glória e unção. Eu creio que você e eu nascemos para uma época como essa. Estamos à beira de fazer história quanto ao mover de Deus entre as nações da terra. Temos, porém, de fazer alguma coisa para preparar esse momento antes que ele aconteça. A glória divina em nós é como o ouro ou a prata preciosa, intimamente ligada pelo granito ou por outras estruturas de pedra. As pedras devem ser quebradas em pequenos pedaços e depois sujeitas ao fogo celestial, a fim de que seus elementos preciosos possam ser liberados em pureza e glória para deslumbrarem os olhos do mundo. O que poderia trazer à tona o fogo da presença de Deus em nossa vida para queimar a impureza e deixar somente o mais puro do ouro? O que poderia quebrar os lugares duros do nosso coração para que Deus em nós pudesse fluir de nossa vida para aqueles que estão no mundo assolados na pobreza ao nosso redor? Qual é o crisol da unção capaz de transformar uma grande quantidade de ouro duro em barras de ouro sem preço e tesouros da paixão e ministério apostólicos? O exemplo do Novo Testamento para a liberação da unção e poder apostólicos são vistos no livro de Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, de 1 a 4. Qual é a prova de que o ministério apostólico foi liberado no primeiro século? Ele está claramente liberado no contexto da igreja, orando fervorosamente e jejuando em grupo. É nessa atmosfera que o Espírito Santo claramente fala com uma direção específica e definida. Foi em obediência a uma direção específica do Espírito Santo que os líderes da igreja de Antioquia impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, jejuando e orando. O que isso significa para nós hoje? Notícia urgente: Deus e seus dons são sobrenaturais. Por séculos, a igreja moveu-se com dificuldade, com o motor a meia força, quanto a ministrar apenas 3 dos 5 doma ou 5 dons que Deus originalmente pretendia que ela tivesse. O ministério dos apóstolos e profetas foi rejeitado e tido como acabado com a morte dos apóstolos originais, enquanto a posição de evangelistas, pastores e professores, de certa maneira, escapou da sepultura que reivindicava as 2 primeiras. O resultado é tão previsível como se uma pessoa decidisse que seu carro de 6 cilindros correria melhor se desligasse 2 ou 3 cilindros, considerando-os desnecessários. Para piorar as coisas, quase todos dentre os 9 dons sobrenaturais listados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 foram também rejeitados como não mais necessários e considerados mortos com os apóstolos e profetas.
Apesar da imanente sabedoria do homem, Deus não errou. E ele disse o que disse no livro de Efésios, em Coríntios, capítulo 12, no primeiro livro, e em Romanos 12, por um motivo muito específico. O próprio Deus e o reavivamento são, por definição, sobrenaturais. Assim, não interessa o quão desconfortável homens e mulheres se sintam com o sobrenatural, Deus continuará para sempre da mesma forma com seus dons. Documentos históricos provam que todos os grandes reavivamentos e despertamentos no mundo foram dirigidos por líderes ungidos cujos ministérios apaixonados eram acompanhados de sinais sobrenaturais e maravilhas, bem como cheios de uma gama de dons carismáticos do Espírito. O grande reavivamento que hoje vemos surgindo não é exceção. Precisamos com urgência do poder, da autoridade e da liderança apostólica durante essa grande ceifa mundial. Por essa razão, Deus está chamando a igreja do final dos tempos para sua plenitude no ministério de 5 partes. Precisamos correr com todos os cilindros, se a glória de Deus for verdadeiramente cobrir toda a terra. Não podemos mais nos contentar em cochear sem uma supervisão apostólica ou sem o insight ou visão do ofício profético da igreja. Nesse reavivamento, em um só momento, sinais e maravilhas destruirão instantaneamente décadas e até mesmo séculos das obras malignas de escravidão do inimigo, liberando centenas de milhares para receberem a Cristo como Senhor em uma só noite. Isso pode acontecer apenas por intermédio do poder do Espírito. Agradecemos a Deus Pai pela unção, porém, Ele está nos chamando para ir mais fundo até Ele pelo jejum e oração. E assim, Ele pode confiar em nós e nos capacitar com o mesmo poder do Espírito dado ao seu Filho, Jesus Cristo, depois de 40 dias jejuando no deserto. O poder de Deus e a árvore da feitiçaria. Lembro-me da época em que dirigi uma campanha evangelística em massa na cidade de Cananga, no Zaire, uma região dominada pela feitiçaria. Essa campanha, conduzida pelo nosso ministério, foi a primeira na região a ser realizada por aqueles que eram cheios do Espírito Santo. A despeito da oposição agressiva dos poderes dos mestres em bruxaria que dominaram aquela região por muitos anos, as coisas estavam indo muito bem. Desde o começo, eles apregoavam publicamente maldições contra nós. A maioria das pessoas tinha medo daqueles servos de Satanás. As pessoas me disseram: esses mestres em magia têm poder para dizer a uma pessoa: você morrerá em 7 dias. E no 7º dia, a pessoa cai morta. Nossas reuniões fizeram com que esses mestres da bruxaria ficassem tão irados que convocaram os bruxos de toda a região para encontrar um meio de deter nossa proclamação de Cristo. Eles se reuniram sob uma árvore bem grande, usada por bruxos de muitas gerações. Eles acreditavam que o poder espiritual para o mal emanava dessa árvore. E foi ali que os mestres da bruxaria conduziram cerimônias malignas e comeram carne humana, enquanto enviavam palavras de maldição para nossos encontros evangelísticos, que aconteciam a alguns quilômetros dali. Na noite final da campanha, os bruxos novamente se reuniram sobre a árvore mágica de feitiçaria para fazer adoração e rituais demoníacos. Esses homens e mulheres estavam completamente dominados pelas trevas de Satanás e amaldiçoavam com ira os cristãos. Comiam carne humana e discutiam planos para deter nossos encontros, já que nada que tentaram havia funcionado. No final da minha mensagem daquela noite, o Senhor me disse para quebrar o jugo de bruxaria que havia naquela região e libertar o povo do seu poder. Enquanto os bruxos se assolavam sob sua árvore de encantamento, eu declarei diante de milhares de pessoas reunidas em nosso encontro evangelístico: Satanás, eu amarro você.
Tenho autoridade sobre o espírito de bruxaria e quebro toda a maldição de feitiçaria sobre essa região. Naquele momento, de acordo com os relatos de diversas testemunhas oculares da região onde os mestres de bruxaria estavam reunidos, chamas de fogo faiscaram dos céus a aproximadamente 10 a 12 quilômetros de distância de onde estávamos reunidos e caíram sobre a árvore de feitiçaria. O fogo instantaneamente inflamou a árvore. Os galhos, que mediam cerca de 10 metros, foram consumidos de cima a baixo. Ele não dividiu o tronco ou os galhos, como normalmente aconteceria em uma árvore atingida por um raio. Esse tronco queimou durante 3 dias e foi consumido até o tamanho de um ser humano. Ele está lá até hoje, como um palito de fósforo usado, uma lembrança muda do poder do nome de Jesus. Aprendemos sobre os detalhes desse milagre com alguns dos próprios feiticeiros. Eles disseram que quando o fogo desceu e começou a queimar a árvore de feitiçaria, alguns dos bruxos ficaram cegos, outros foram queimados, e alguns deles se arrependeram quando viram o poder incrível de Deus. Eles vieram até nós contando essa história e nos disseram que gostariam de ser salvos. Quando visitei o lugar em que a árvore da feitiçaria estava, e ali fiquei diante do tronco carbonizado que marcava tudo o que restava do domínio maligno de Satanás naquela região, lembrei-me do confronto de Elias com os profetas de Baal em 1 Reis 18. Meu espírito saltou no meu íntimo e clamei como fez Eliseu, quando o manto da unção caiu sobre ele. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? 2 Reis 2,14. Eliseu estava com sede. Ele estava com fome de ver a manifestação do poder de Deus passar para a sua geração, quando Elias foi levado aos céus. Essa transição de poder está registrada em 2 Reis 2 e prefigura a passagem da unção descrita em Mateus 28, do 18 ao 20. Quando Jesus disse. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, do 18 ao 20. Há séculos, a igreja tem permanecido naquele monte, como estava, olhando pasmada para os céus, esperando que Jesus faça dos céus o que ele nos capacitou para fazer, por intermédio do Santo Espírito na terra. A magnitude do mover de Deus em nossa geração demanda que saiamos do monte da paralisia espiritual, peguemos o manto da unção e do poder que Jesus nos deu e comecemos a obedecer o seu mandamento. Ele nos chamou para jejuar, orar e obedecer. Ele nos chamou para jejuar e orar e depois obedecer. Nesse ponto, ele pôde liberar a unção apostólica para a nossa vida, igreja e ministério no mundo. Com essa unção, nosso ministério não será apologético, morno ou apático. Não será laçado pelo medo, dúvida ou descrença. Será profético e apostólico, ajustado com a dupla perspicácia afiada que vem apenas do Espírito Santo. Seremos confrontadores sem nem pensar a respeito. Assim como o Senhor me levou a pregar uma simples oração de comando em que Deus literalmente destruiu os assentos de Satanás naquela cidade do Zaire. O ponto que desejo enfatizar é que o Espírito Santo está dirigindo a igreja para o deserto hoje. Ele deseja que aprendamos as lições de oração e jejum para que ele nos envie para a nossa geração no poder do Espírito. Se a oração é a cápsula que contém nossos dons e é um requisito divino, então o jejum é o foguete que levanta nossas orações além das fronteiras da terra para os céus. O jejum nos dá o vigor do espírito, necessário para nos lançar além da gravidade da carne.
para os propósitos essenciais de Deus. Quando as orações corporativas de muitos reunidos no nome daquele que é único são elevadas pelo foguete do nosso jejum corporativo, de repente tem um poder sobrenatural que poucos na terra viram. Você pode ter certeza que Satanás teme essa combinação santa como nenhuma outra. Todas as vezes que o povo de Deus ousou colocar de lado suas diferenças e preocupações pessoais para buscar a Deus em oração e jejum, juntos, como uma só carne e um só acordo, coisas terríveis aconteceram ao reino das trevas, enquanto coisas maravilhosas e miraculosas aconteceram à humanidade. Fico perplexo ao ver que apenas poucos cristãos perceberam que Jesus treinou especificamente seus discípulos para o jejum. Ele ensinou: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Eu lhes digo que ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Mateus 6, do 16 ao 18. Jesus focalizou os motivos certos para o jejum e disse em seu discurso: quando jejuarem. Novamente, perceba que Jesus não disse se decidirem jejuar ou se sentirem-se dirigidos pelo Espírito em um dia para jejuar. Não, ele falou de jejuar com a mesma finalidade e expectativa quando falou a respeito da oração. Ele disse quando orarem e não se orarem. E ele disse quando jejuarem e não se jejuarem. Por quê? Porque Jesus esperava que seus discípulos jejuassem, bem como orassem. A abundância da chuva está chegando. O jejum tira você da esfera natural e o transporta para a esfera sobrenatural. E esse é o único lugar em que você pode ter a revelação, autoridade e poder sobrenatural do Espírito Santo. À medida que entramos no novo milênio, vejo a igreja virtualmente no mesmo lugar que o profeta Elias estava quando orou pela chuva no Monte Carmelo. Depois de profetizar ao maligno rei Acabe que a chuva viria para terminar com os 3 anos de seca. No início, não havia nenhuma nuvem no céu, mas ele continuou orando. Após uma longa seca na igreja, profetizamos que as chuvas estão chegando e, como Elias, fomos colocados em um lugar alto, com a face entre os joelhos. Esse é o melhor lugar em que poderíamos estar. Observe novamente a história de Elias. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subia até o alto do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. 1 Reis 18, do 41 ao 45. Estamos agora no final da aridez em uma terra seca. A igreja está começando a ouvir o som da abundância de chuva. Vimos as primeiras gotas de chuva da glória de Deus descendo em lugares estratégicos ao redor do mundo. Um rio está começando a surgir.
a evidência é clara. Enquanto milhões curvam sua face entre os joelhos, num jejum e intercessão, o mais honestos possível, o Santo Espírito está sendo derramado sobre o seu povo novamente. Estamos testemunhando uma aceleração da colheita das almas ao redor do globo. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Corajosamente profetizamos para essa geração. Prepare-se para um derramamento que vai elevá-la e vai mudar a geografia e a face da terra. O rio de Deus está crescendo para encher totalmente. Prepare-se para ver a glória de Deus cobrir a terra. Acredito que estamos fazendo muitas coisas pela nossa força nos anos modernos, mas precisamos tirar as mãos desse mover divino. Esse é o seu reavivamento e a sua colheita. Nesse tempo, não há lugar para a carne da humanidade glorificar-se em sua presença ou controlar ou manipular a sua ausência. O céu ficou pesado, nublado, com ventos, e a chuva torrencial vem chegando. Esse é o poder miraculoso de Deus, chegando a essa geração. Devemos orar por isso. Já vimos manifestações da glória de Deus, como em Ezequiel 47. O rio está subindo, uma nova onda de glória sobrepujará todas as outras. Ela será maior do que o derramamento que aconteceu em Azusa no início da década de 90. Seu brilho excederá o da última chuva e dos reavivamentos de cura de 1940 e 1950. Ela impactará a cultura mais do que a onda da unção que varreu a América durante o movimento Jesus. E despertará um novo poder na vida da igreja que ofuscará o derramamento carismático que teve seu início na década de 1970. Você e eu devemos ser servos dessa nova onda da glória de Deus, mas primeiro devemos orar por ela. Então, ela mergulhará você na unção divina como nunca aconteceu antes. O levará a lugares em que nunca esteve antes e o levará a fazer coisas que nunca fez antes. Jejuando e orando juntos, podemos vencer todo o obstáculo, obstrução e montanhas que bloqueiam o caminho entre nós e o nosso destino e chamado corporativo em Cristo. A vitória está apenas na esfera do Espírito, e por isso o demônio aproveita cada oportunidade para nos desviar do hábito da oração e do jejum, levando-nos de volta para a rotina natural. Creio que Deus deseja que a igreja molde-se à rotina do jejum e oração agora, porque Ele sabe que ela será necessária se quisermos tomar posse da plenitude do nosso manto apostólico, ministério apostólico e unção apostólica para realizarmos milagres, sinais e maravilhas. Hoje, o Senhor está perguntando: vocês serão um povo que terá a visão, minha visão, e estarão prontos para pagar o preço por meio da oração e do jejum? Agora, deixe trazer isso para mais perto de você. Você está disposto a pagar o preço? O reavivamento e colheita global nunca acontecerão a menos que pessoalmente nos envolvamos com o propósito de Deus pela obediência da oração e do jejum. O solo do nosso coração deve estar preparado para receber a semente salvadora de Jesus. Isso pode ser feito de antemão, apenas pelo trabalho de amor dos nossos joelhos diante do Pai de todos. À medida que trabalhamos com nossos joelhos, Deus libera o poder que liberta as pessoas. Novamente, esse reavivamento e essa colheita das almas não acontecerá da maneira com que pensamos ou da maneira que nós sempre usamos no passado. Esse mover de Deus apenas seguirá os padrões revelados na sua palavra. Paulo disse ao cético povo de Corinto: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2,
4 e 5. Enquanto jejuarmos e orarmos, Deus nos dará divino favor em relação aos governantes oficiais, líderes da cidade e outros guardas que podemos encontrar pelo caminho, ou até mesmo em relação ao clima. Este é o poder de Deus. Lembro-me da época em que Bonnie e eu alugamos um pequeno avião e voamos para o interior da África, para a cidade de Kikwit, no Zaire. Na primeira noite em que estávamos lá, pregamos para 40.000 pessoas. A maioria delas nunca ouvira o evangelho pregado com poder. Quando o poder de Deus desceu, um garoto de 10 anos de idade que havia sido coxo por toda a sua vida, instantaneamente começou a andar. Então, no poder do Espírito Santo, eu disse: há um tumor gigante no estômago de alguém aqui e está desaparecendo. O procurador-geral da província de Bandudu, que inclui Kikwit, estava no meio da multidão naquela noite e havia sido diagnosticado com um grande tumor na área do intestino. Ele veio até mim e disse, diante de toda a multidão: ele apareceu de repente e de repente sumiu. Quero servir Jesus por toda a minha vida. Esse é o poder de Deus. Não muito depois de nossa campanha em Kikwit, diversos mistérios e uma fatal eclosão de febre hemorrágica Ebola chegou à cidade. No entanto, Deus enviara seus servos para preparar o povo dessa região com a mensagem de salvação e o poder do Santo Espírito diante daquela mortal eclosão. Isso revela a misericórdia e amor de Deus e como Ele quer usar pessoas comuns como nós para confrontar o inimigo e trazer os perdidos a Jesus. Deus deseja nos dar sinais, maravilhas e milagres hoje, com o propósito de promover o Evangelho e glorificar o seu nome. Quando respondermos a seu comando, ide, então seus sinais e maravilhas certamente seguirão. Entretanto, como Jesus, devemos genuinamente nos comprometer a tocar e a abençoar os necessitados ao nosso redor. Os milagres que Deus nos dá não devem ser considerados brinquedos carismáticos, para que os usemos de modo inconsequente ou algo que nos faz rir. São sinais maravilhosos do seu poder e amor que devem ser administrados humildemente para a sua glória. Lembro-me da ocasião em que tive uma reunião no denso cerrado da África Central, onde milhares de pessoas se reuniram. O lugar era tão afastado que não havia prédios ou tendas disponíveis para proteger as pessoas do sol ou dos fenômenos atmosféricos. Era uma verdadeira reunião a céu aberto, e entre milhares de pessoas reunidas para ouvir o Evangelho, havia centenas de crianças e bebês de colo. Ordene às nuvens que saiam. Enquanto eu me preparava para pregar para o povo, uma tempestade com muitas nuvens escuras e pesadas se juntou bem em cima da nossa cabeça. Elas não se dissipavam do céu, elas definitivamente estavam colocadas ali como se alguma força invisível as tivesse movido para aquela posição. Seria um desastre se o aguaceiro viesse naquele momento. Não havia nenhum lugar para correr, e os raios poderiam tornar aquele momento em uma situação fatal. Estava orando bem baixinho a respeito disso, quando um dos líderes locais de repente anunciou para a multidão: e agora o homem de Deus da América, Mahesh Chavda, orará e ordenará as nuvens que saiam. E se virou para mim. Eu engoli seco e fui para a frente pensando: Senhor, não sei como fui colocado nesse lugar, mas o Senhor é o único que pode responder a essa oração. Por favor, responda ao meu pedido em nome de Jesus. Então, pedi que Deus dispersasse as nuvens enquanto a multidão me ouvia e assistia. As nuvens se dissiparam em poucos minutos e pude continuar a pregar o Evangelho sem que um único pingo de água caísse sobre a multidão.
Esse sinal milagroso e maravilhoso foi uma grande testemunha do poder de Deus aos africanos, e muitos vieram a Jesus naquele dia por causa da manifestação aberta de seu poder e força. Quanto maior o poder de Deus, maior a oposição de Satanás contra nós. Como de costume, se pagarmos o preço em obediência por meio da oração e do jejum, Deus terá uma forma de transformar aquilo que o inimigo havia planejado para o mal em algo incrivelmente bom. Em muitos casos, durante a colheita que está por vir, essa transformação pode literalmente ser um sinal e uma maravilha que trará convicção aos não salvos e glória a Deus. Enquanto ministrava na cidade de Mibuj Mai, um centro de bruxaria em Kasai, no Zaire, milhares de pessoas nasceram de novo. Os feiticeiros e mestres em bruxaria ficaram extremamente irados porque não havia ninguém mais para pagar-lhes para amaldiçoar as pessoas. As pessoas que eles haviam amaldiçoado estavam sendo salvas e as maldições não faziam mais efeito. Em outras palavras, o Evangelho de Jesus Cristo estava tirando o negócio dos feiticeiros. Em represália, os feiticeiros arrumaram um jeito de mandar o chefe da feitiçaria para a nossa região, a fim de que ele, pessoalmente, lançasse uma maldição contra mim. Enquanto orava pelo povo em diversas filas de oração, esse chefe dos feiticeiros fingiu estar doente e, assim, conseguiu misturar-se entre as centenas de pessoas que estavam por oração na fila. Ele era um desconhecido para mim e ficou no final da terceira fila. Os pastores locais o conheciam, mas estavam com tanto medo de suas pragas que ficaram quietos sobre a identidade do homem. O feiticeiro era um homem alto que usava um colar de ossos humanos. Conforme me aproximei dele, ele começou a fazer um barulho. Depois emitiu um som que não era humano. Era como uma combinação de sons de 14 ou 15 animais diferentes. Fiquei com o cabelo em pé, enquanto ouvia os grunhidos e via seus olhos revirarem. Tive o discernimento claro para saber com quem eu estava lidando e disse para mim mesmo: esse homem necessita muito de ajuda. Não fiz nenhuma oração brilhante para sua libertação, simplesmente disse: Jesus, abençoe esse homem. O feiticeiro-chefe foi ao chão. Enquanto dizia aquelas palavras, foi como se milhares de volts de eletricidade tivessem atingido o corpo do chefe dos feiticeiros. Ele foi lançado a mais de 3 metros de altura e violentamente bateu no chão. Todas as vezes que ele tentava se levantar, não conseguia dar um passo. Aquilo fez com que ele rugisse e grunhisse mais forte. Algum tempo depois, encontrei-me com esse homem testemunhando para os pastores locais. Ele explicou que não conseguiu levantar-se do chão, até confessar Jesus Cristo como Senhor. Quando olhou para mim, seus olhos se arregalaram e ele apontava para mim e dizia: eu conheço os espíritos, mas o espírito que esse homem tem é maior do que qualquer espírito que já vi. Esse ex-feiticeiro estava simplesmente vendo o poder sobrenatural do Espírito Santo trabalhando. Deus também moverá de maneiras novas e extraordinárias nessa grande colheita, mesmo à distância e usando meios não ortodoxos. Afinal de contas, Ele é Deus e pode fazer o que quiser. Em uma campanha evangelística na Costa Rica, os cultos estavam sendo transmitidos ao vivo pelo rádio para diversos países. No terceiro dia do encontro, uma mulher que ouvira nosso ministério pelo rádio veio ao culto e disse que gostaria de compartilhar seu testemunho. Ela nos contou a incrível história do poder da cura divina. Eu estava ouvindo este homem, e apontou para mim, ao rádio, 3 dias atrás. Eu tinha um tumor gigante do tamanho de uma laranja crescendo dentro da minha garganta. Quando ouvi este homem pregando a palavra de Deus, o tumor começou a vibrar. Enquanto ele pregava, o tumor sacudiu mais e mais violentamente. De repente, ele estourou dentro da minha garganta e saiu pela minha boca.
Quando a mulher foi aos médicos, eles fizeram 18 raios-x separadamente de sua garganta durante o período de 36 horas e foram incapazes de encontrar um único rastro do tumor maligno que ela tinha antes da intervenção divina. O mais importante para mim foi que eu não estava lá para impor minhas mãos sobre ela. O Espírito Santo honrou a pregação da palavra de Deus, curando aquela mulher. Muito frequentemente, Deus vai trabalhar por nosso intermédio quando não sentimos nada, apenas para provar que é Ele quem trabalha, não você ou eu. Esse reavivamento, a carne não conseguirá roubar a glória de Deus, reivindicando, desempenhar coisas que somente Deus pode fazer. Lembro-me de outra ocasião quando pastoreava no Texas e uma família viajou muitos quilômetros do Novo México para ir até a nossa igreja orar. Nada a ver com sentimentos. Essa família tinha 5 filhos, 2 ainda eram bebês. A necessidade deles era crítica porque o corpo de sua mãe estava quase totalmente consumido pelo câncer. Quando impus as mãos sobre aquela mulher, não senti nenhum milésimo de unção. Naquele instante, não tive fé para curá-la, mas eu disse: ó Senhor, olhe para esses pequeninos e tenha misericórdia dessa família. No dia seguinte, a família pediu exames para a mãe num hospital da cidade vizinha. Os exames revelaram que não havia um único sinal de câncer no corpo dela. Toda a malignidade havia desaparecido. Consegui tocar o coração de Deus nesse caso, clamando pela misericórdia do Senhor, exatamente como Bartimeu fez no Novo Testamento. O chamado divino nada tem a ver com o nosso sentimento ou com as circunstâncias. Como soldados do Senhor, recebemos a ordem de fazer as coisas a tempo e fora de tempo. Novamente, por causa da magnitude da colheita que está diante de nós, precisamos aprender a ministrar no seu descanso, em vez de ministrar de acordo com o nosso esforço ou recursos pessoais. Outra característica única desse reavivamento é o modo com que Deus usará os jovens e crianças para fazer a colheita. Também acredito que Ele os usará de um modo que nos parece totalmente extraordinário e estranho, mas ainda será Deus. Certa vez eu estava ministrando em Houston, quando orei por um grupo de 70 crianças que tinham vindo à frente para ser cheias do Espírito. A unção veio até elas e começaram a cair sob o poder do Espírito, falando em línguas e chorando. Entre essas crianças havia um garotinho de 5 anos que começou a clamar violentamente o Senhor em línguas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele ficou ligado ao poder de Deus por aproximadamente 20 minutos, quando, de repente, um homem no fundo do auditório começou a soluçar muito. Um mexicano gentil veio à frente e ficou com o pequeno garotinho, que era o filho do homem do fundo do auditório. Quando seu pai deu sua vida a Jesus Cristo, eu percebi que o menininho estava orando por ele. Jovens guerreiros estão chegando. Literalmente, veremos a profecia antiga chegar para essa grande colheita. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Estou absolutamente convencido de que Deus usará um novo exército de jovens guerreiros para carregar muito do peso e da força dessa grande colheita. Já existem muitos ruídos em muitas nações. Um vasto exército de crianças e adolescentes está começando a acordar de seu sono. Talvez não vejamos agora, mas eles estão chegando. Aqueles de nós que são mais velhos devem estar prontos para aceitá-los, encorajá-los e sabiamente dirigi-los nas coisas de Deus. Acima de tudo, não devemos ser obstáculos ou proibi-los de fazer o chamado de Deus. Finalmente, esse reavivamento e grande colheita não terá fronteiras, barreiras, muralhas ou preferências. Se houver, Deus abrirá o seu caminho para tocar o pobre, o rejeitado, o esquecido e todo o humilde que houver entre nós. Devemos ter o mesmo coração que nosso mestre teve, ou seremos deixados para trás. Enquanto estava no Zaire, na África,
Estive numa visitação miraculosa de Deus com uma multidão de mais de 200.000 pessoas por noite. Ficamos surpresos com o enorme número de pessoas que vinha à frente, a cada noite pedir oração. Por isso, decidimos que haveria um dia em que não faríamos nada além de impor as mãos pelos doentes críticos e por aqueles que estavam morrendo. Fui para o estádio esperando ver 1.000 pessoas ou mais, aguardando pela oração. Mas, em vez disso, vi uma multidão de 25.000 pessoas esperando por mim. Havia dado minha palavra de impor a mão sobre cada uma delas. Então, respirei fundo e comecei a orar. Algumas daquelas pessoas haviam sido trazidas para a arena de carrinho de mão, e muitas tinham um cheiro de sujeira que causava náuseas, porque não se higienizavam há dias. Fico feliz por estar aqui com você. Naquele clima tropical, a sujeira produzida pela doença fica 100 vezes pior. Havia muitos leprosos na multidão, misturados com pessoas que tinham fungos horríveis pelo corpo. Centenas de pessoas que estavam morrendo em estado terminal de AIDS também vieram receber oração. Não importa quão terrível fosse a doença que destruía seu corpo, eu tinha recebido uma ordem de meu Salvador, e esse é o mesmo mandato que ele deu a você. Eu o segurei em meus braços e disse-lhes que Jesus os ama e fiz a oração da fé para sua cura e salvação. Quando fiz isso, senti que o Espírito Santo havia se agradado. Ele me disse: "Fico feliz por estar aqui com você." Então, para o meu prazer, ele curou muitas daquelas pessoas desesperadas. Essa é a hora em que o poder será visto como nunca na Igreja de Jesus Cristo. Recebemos uma comissão soberana para libertar nossa cidade e nação do jugo satânico, mas tudo isso depende da nossa vontade de ser levado pelo Espírito e pagar o preço do poder divino. Exatamente como as exigências de uma invasão em massa são dramaticamente diferentes das exigências de um pequeno conflito, também as exigências de um reavivamento e colheita global diferem das necessidades de uma campanha evangelística local ou isolada. Deus está chamando para Ele pessoas importantes nesse momento. Ele está chamando todas as pessoas numa total mobilização da igreja. Ele deseja ver o enchimento completo do seu exército oficial trazido à frente. E Ele está preparando para nos dar sinais e maravilhas poderosos para explodir as fortalezas do inimigo e remover os obstáculos que bloqueiam o caminho das cidades e nações. No entanto, primeiro o povo de Deus deve jejuar e orar. E então ele vai liberar sua unção apostólica por meio de uma inundação de sua glória e trazer uma colheita que o mundo nunca viu antes. Você está pronto? Você quer mais dele? Então, esse é o momento de penetrar no poder secreto da oração e do jejum. Se você gostou dessa leitura do livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, que já teve mais de 90.000 exemplares vendidos, envie esses áudios, esses capítulos para alguém que pode ser abençoado como você foi. O meu nome é Débora Alvim e logo estaremos juntos para mais uma bendita leitura.